rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos espíritas da Rádio Brasil Espírita do Alagoas e demais amigos, porque o nosso programa é aberto e pode ser assistido por não espíritas, não importa a sua religião, mas nós estamos falando do Espiritismo na Arte, que é um programa baseado neste livro de Leon Denis, O Espiritismo na Arte. Desde o ano passado, de 2020, que nós tecemos considerações a respeito da arte transcendental, que nós, como somos seres interexistentes, participamos do mundo material e do mundo da dimensão espiritual, nós somos espíritos encarnados, né, assim? E estando no trânsito dessa existência, nós temos a possibilidade, todas as noites essa possibilidade nos é dada, porque após nós dormirmos, nós vamos para a dimensão espiritual ou ficamos perambulando ao redor da nossa psicosfera mesmo, a gente sabe disso, né? Mas nós temos a possibilidade de aprimorar a nossa arte, como propõe Leon Denis através do espírito de Massenet, através do espírito Esteta, que estiveram com ele nesse trabalho, mostrando como que o espiritismo, esse conhecimento de como entrar em contato com a dimensão mais ampla da vida, amplia a nossa arte. E na semana passada, nós lembramos Platão, nós, Leon Denis, né? Nós, Leon Denis, com seus espíritos guias. Lembramos Platão, a música é uma lei moral. Por que a música é uma lei moral? Porque dá à alma, dá encanto à tristeza, diz Leon Denis. A música é uma lei moral porque dá alma ao universo, asas ao pensamento, voo à imaginação, encanto à tristeza, é alegria e vida, dá alegria e vida a todas as coisas. É a essência da ordem e eleva em direção a tudo que é bom. Então a música também os espíritos consideram como a essência da ordem, a coisa que tem ordem, tem equilíbrio, tem musicalidade, tem música. É o belo, não, como é que é? Vou ler de novo. É a essência da ordem e eleva em direção a tudo que é bom, justo e belo, e do qual é forma invisível, mas, no entanto, deslumbrante, apaixonada e eterna. E é realmente, a música é fantástico, né? É realmente uma lei moral, porque tudo tem equilíbrio, tudo tem harmonia, mesmo na feiura, né? Como disse o nosso Iberê Camargo, aquele grande pintor, já falamos sobre isso, mesmo na parte feia da vida, é possível encontrar musicalidade e arte, tornar aquela feiura muito bela, porque faz parte da vida, mostrar também o nosso lado feio, né? E nós terminamos o programa lembrando a beleza do poeta Olavo Bilac quando falou sobre a Via Láctea, porque cada vez mais nós estamos encantados com o cosmos. É só olhar para o céu, né? E ver a grandeza do nosso Pai Celestial. Cada vez mais se descobre mais e mais galáxias, mais e mais estrelas, mais e mais tudo que a gente nem imaginava que um dia nós poderíamos perceber isto. E esta semana nós vamos falar, com a orientação desses mentores, sobre a inspiração. Diz Leon Denis, o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Temos que aprender a beber nessa fonte.
O Espiritismo nos faz compreender que a vida em sua plenitude é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. Então, o que os espíritos vieram fazer nessa invasão organizada, como diz Conan Doyle? É sempre bom a gente repetir isso, porque Conan Doyle nos diz que no século XIX, que Denis chama o século das revelações, no século XIX, o mundo sofreu uma invasão organizada de espíritos de luz, da falange de Jesus. O mundo recebeu essa invasão organizada. É muito bonito a gente ler isso na História do Espiritismo, escrito por Conan Doyle, aquele escritor que falou de Don Quixote. Que Don Quixote? Que criou aquele detetive, né? Meu caro Watson, né? Criou aquele Sherlock Holmes. Puxa vida, que memória, meu Deus. É porque não botei aqui no programa e a gente fica buscando na memória, então a memória da gente não é tão rápida mais assim, né? Mas vou repetir, Conan Doyle escreveu um livro chamado A História do Espiritismo. E Conan Doyle foi o criador daquele personagem que ficou famoso no mundo inteiro. Ele vamos dizer assim, ele é aplaudido pelo mundo inteiro pela sua criação, pela sua criatividade. Ele criou um detetive que era capaz de examinar nos mínimos detalhes, ampliar a sua percepção para encontrar o motivo e o criminoso, né, assim, chamado Sherlock Holmes. E ele tinha o seu assistente que chamava Watson. Por isso que essa frase dele ficou famosa, elementar, meu caro Watson. Então, esse mesmo escritor escreveu o livro História do Espiritismo. E nesse livro, A História do Espiritismo, ele diz que nós sofremos, no século XIX, uma invasão organizada de espíritos, que se manifestava, né, em toda parte. As pessoas estavam curiosas com relação à dimensão espiritual. Então, por isso é que Denis trouxe, também nesse século XIX, né, século XX já, ele trouxe essa frase, o século das revelações. E esses espíritos disseram a Denis que o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Viver é sempre subir, sempre crescer, sempre acrescentar em si o sentimento e a noção do belo. Então, à medida que nós vamos ampliando a nossa condição de pensamento, por isso que esse grande educador, Rubem Alves, diz: educar é ensinar a pensar. Aí você pode dizer assim, mas pensar todo mundo pensa, né? O nosso pensamento é contínuo. Como dizem os orientais, o pensamento dos ocidentais é igual um macaquinho louco pulando de galho em galho. Porque é verdade, um pensamento vai puxando o outro, vai puxando o outro. Por isso que o grande Sigmund Freud criou a psicanálise a partir da associação de ideias, porque uma ideia vai buscando a outra, e quando você vai perguntando e vai estimulando a pessoa a falar, um pensamento vai buscando o outro, até chegar à sede principal da alma, lá naquela individualidade, no eu profundo, para se descobrir coisas que a gente no nosso cotidiano não nos permite descobrir, né? Assim? Então, o que os espíritos dizem aqui, que viver é sempre estar progredindo, é a lei do progresso, é subir. É como se fosse uma escadaria, a gente faz um degrau de cada vez. Subir no sentido de ir em direção ao progresso, à perfeição, né? Porque hoje em dia nós sabemos que não existe nem mais em cima, nem embaixo. Podia ser também descer, porque nós estamos
num universo curvo, né? Redondo, como provou Einstein. Então nós poderíamos estar subindo para o lado, subindo para baixo é impossível, né? Mas descendo, mas ao mesmo tempo está participando desse concerto universal. Então é subir no sentido de crescer em direção à perfeição, obedecendo às leis do progresso do nosso Pai Celestial. Então ele diz a importância do recolhimento e do silêncio. O barulho impede o voo do pensamento. É difícil a gente silenciar a nossa alma, né? Porque a gente está sempre com esse pensamento, puxando o outro. E quando nós estamos preocupados, quando a gente tem uma preocupação, nós às vezes nos fixamos em alguns pensamentos que não são positivos, que não nos ajudam a relaxar, a nos tornar melhor, a fazer um silêncio no nosso pensamento. Silenciar o pensamento quer dizer, Jesus nos ensinou, quando quiser falar comigo, procure o secreto do seu quarto. Quando a gente lê isso nos evangelhos, a gente fica pensando, e quem não tem quarto? Desculpa, está uma secura aqui no Rio de Janeiro e a gente fica com a garganta seca, à medida que vai falando, vai aumentando a secura, né? Mas, enfim, como ir para o secreto do quarto se você não tiver quarto? Então, o que Jesus, esse grande filósofo, esse grande estudioso, digamos, da alma humana, estudioso até é uma metáfora, né? Porque Jesus, ele está anos-luzes na nossa frente, na sua caminhada evolutiva. É o modelo e guia da humanidade, segundo os espíritos. Segundo essa invasão organizada de espíritos, que Kardec tão bem codificou, a partir de 2019 perguntas, Kardec encontrou a chave, né, do sentido da vida. Então, ir no secreto do nosso quarto é ir na nossa intimidade, voltar-se para dentro de nós mesmos. Quando a gente consegue essa perícia, digamos assim, essa prodigalidade, né, de voltar para dentro de nós mesmos, a gente vai descobrindo coisas, a gente vai se autodescobrindo. A verdade é essa. Então, fazer silêncio é exatamente buscar tranquilidade, um espaço onde nós não tenhamos ruído, um espaço onde nós possamos realizar num processo respiratório, que hoje em dia tem vários caminhos desse processo respiratório, né? Na parapsicologia a gente faz em tempo de 4. Você inspira, conta até 4, depois expira, contando até 4 também. Então você faz esse exercício respiratório, às vezes abrindo os braços, inspirando, fechando o braço, expirando, né? Então tem vários exercícios respiratórios onde você pode fazer e ir lá para o secreto do seu quarto. Jesus usou esse termo secreto do seu quarto, é porque no quarto é onde nós dormimos, né? Ainda que a gente não tenha quarto, a gente vai para algum recanto onde a gente possa repousar a nossa cabeça e entrar em sintonia com a dimensão espiritual. Então, nós devemos desenvolver esse treinamento, vamos dizer assim, de entrar no secreto do nosso quarto, fazer silêncio no nosso íntimo. Porque ele diz, os espíritos dizem a Leon Denis, a importância do recolhimento e do silêncio. O barulho impede o voo do seu pensamento, impede com que você entre nessa dimensão mais ampla da vida, digamos assim.
Tem um provérbio árabe que Denis citou: o barulho é para os homens, o silêncio é para Deus. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. Ele lembra que o que faz as altas inspirações secarem, o que faz com que a gente não perceba as altas inspirações em nós mesmos, que a gente não vá para o andar superior da nossa mente, digamos assim, né? Nós já estudamos, claro, vocês também, André Luiz, no livro No Mundo Maior, quando ele fala da nossa casa mental. A casa mental tem 3 andares, né? No porão estão, chamado de subconsciente pelos estudiosos da alma humana, Jung, Freud. No subconsciente estão registrados todos os saberes da humanidade, que ele chamou de inconsciente coletivo, que todo mundo tem, todo mundo carrega em si mesmo todas as conquistas da humanidade. No primeiro andar está a zona consciente da nossa mente, que precisa do foco da nossa atenção. E na parte superior dessa casa mental está a supraconsciência, o superconsciente, onde nós podemos entrar em contato com consciências maiores e até mesmo com registros superiores que tenha dentro de nós mesmos. Quantas pessoas buscam dentro de si esses valores, luzes que têm registrado, porque todos nós somos filhos da luz. Todos nós temos luz e sombras dentro de nós. Até tem uma amiga que segue o nosso programa, que gosta muito, a Cristina, que tem o mesmo sobrenome meu, Tereza Cristina Brandão. Nós somos irmãs de alma, mas não somos nem parentes. O Brandão é do meu marido e o Brandão é do marido dela, e nenhum de nós dois temos, eles também não são parentes, mas nós somos irmãs de alma. Então, nós estávamos falando sobre a Tereza Cristina fala que adora esse programa porque ela pode ficar pensando a respeito da sua própria arte, né? E o que faz com que a gente não entre em sintonia com essa realidade maior, diz Denis, que é o orgulho. O orgulho forma uma barreira entre o encarnado e o além. Quando você é muito orgulhoso, quando você desenvolve essa falsa ideia de que você é melhor do que as outras pessoas, que você nunca erra, né? Que isso é uma falsa ideia, como diz Pablo Neruda. Pablo Neruda diz assim: quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Nós fomos conhecer a casa de Pablo Neruda lá na Isla Negra, no Chile, porque minha filha morou no Chile e atualmente está morando lá também. E na casa dele, ele fez uma casa na beirada do mar, e é muito interessante a casa, porque é na Isla Negra, né, numa ilha, e essa casa, ela vê o nascer do sol, do seu quarto, ele vê o nascer do sol e o pôr do sol. Ele fez uma ponta, eu acho, na casa dele, que ele vê o nascer tudo envidraçado, né, e o pôr do sol. E Pablo Neruda é um poeta maravilhoso, e ele diz isso: quem pensa que nunca errou, já morreu e não sabe, ou seja, vai morrer orgulhoso, né? Acha que está sempre certo, acha que tem sempre razão. E, nossa, tem vários estudos que nós poderíamos fazer sobre esse orgulho milenar que nós carregamos ao longo das nossas existências. E esse orgulho faz com que a gente cria uma barreira, como diz Leon Denis, com o além, com os espíritos que querem nos ajudar. E outra paixão também que a gente tem, que impede, né, que nos torna insensível à influência dos bons espíritos, é a vaidade. Quando a vaidade é aquela preocupação enorme com a parte apenas exterior do corpo, né? Uma certa vaidade todos nós temos que ter.
mostrar o melhor de nós mesmos, como faz o pavão, né? Eu acho lindo o pavão, quando você mexe com ele, ele abre as asas dele, aquelas asas maravilhosas, e ele vira de frente, de costa, mostrando o melhor dele mesmo. E aí os estudiosos dizem que ele faz isso para que ninguém olhe para os seus pés, que os seus pés são muito feios. Então a gente deveríamos ser um pouco apavonados, né, vamos dizer assim, mostrar o melhor que nós temos, para que o nosso lado sombra não seja exteriorizado, digamos assim. Mas a vaidade em excesso, ela impede, nos torna insensíveis à informação dos espíritos superiores, porque se nós investimos todas as nossas fichas na aparência exterior, nós vamos esquecer de amealhar aquelas riquezas que os ladrões não roubam e as traças não corroem. É natural que a gente tenha uma certa vaidade, né, assim, que a gente possa se apresentar da melhor forma que nós soubermos, mas a verdadeira beleza está na alma, e ela transparece no seu olhar, nos seus olhos, no seu sorriso, no seu magnetismo pessoal, né? A gente pode conquistar. Tem até um livro que eu escrevi, Em Busca do Seu Carisma, há muito tempo atrás, que ele até esgotou. Estou com vontade de reavivar esse livro, até para aprender um pouco mais a respeito desse carisma. Carisma que vem da palavra graça, né? Quando o anjo Gabriel falou com Maria, Ave Maria, cheia de graça, ele poderia ter dito Ave Maria, cheia de carisma, porque carisma é essa força energética que o homem é capaz de exteriorizar e magnetizar as pessoas, né? Tornar a sua fala uma coisa envolvente, empolgante, né? Assim, igual um maestro que faz assim com a batuta e todos aqueles instrumentos vão seguindo os seus movimentos. Os seus movimentos. É lindo. Mais na frente a gente pode falar sobre isso. E aí o que fortalece a inspiração? A purificação do pensamento, diz Denis. O conhecimento de si mesmo e o conhecimento do próprio tamanho. O conhecimento de si mesmo relacionado ao seu nível evolutivo. Então, quando você calça a sandália da humildade, você compreende, como disse o sábio da antiguidade, eu só sei que nada sei. A nossa cultura é muito pequenina, por conta do a nossa evolução, o nosso pensamento não consegue captar a totalidade, né? Embora a gente compreenda que todo o universo é holístico, que tudo está em tudo, que não se toca numa flor sem incomodar as estrelas, como diz Hermínio Miranda, porque nós estamos todos interligados, então a gente tem que calçar a sandália da humildade e saber que o pouquinho que nós sabemos e que a gente pode compartilhar é nada diante dos ensinamentos que o mundo possa nos oferecer, especialmente os ensinamentos morais, né? E a humildade é uma conquista moral. Então ele diz, a purificação do pensamento, com conhecimento de si mesmo, reconhecendo o próprio tamanho, ou seja, trabalhando a humildade no seu coração, você ficará de coração aberto às novas descobertas. E quando você está de coração aberto às novas descobertas, mais intensa a ação do alto. Denis fala como a inspiração é fundamental na evolução da arte e do pensamento. É importante saber, e aí eu frisei aqui mesmo em vermelho essa frase que eu vou repetir, é importante saber que uma onda de ideias, de formas, de imagens, derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. Em qual onda de ideias estamos vinculados? Então, assim, uma onda de ideias
de formas. Então, o tempo todo, o nosso Pai Celestial está irradiando em nossa direção a beleza, as ideias mais evoluídas, né? As cores mais profundas, os sons mais inspiradores. Tudo isso está sendo derramado, e quando a gente vai conviver com a natureza, como nos ensinou Jean-Jacques Rousseau, né, com o seu livro Emília, né, o livro dele, nos convida a educar com a natureza, olhar o voo de uma borboleta, o movimento que ela faz, um pica-pau, assim, o movimento do pica-pau, os beija-flores, observar os pássaros, observar as flores, observar as árvores. Que lições, meus irmãos, a natureza nos dá de beleza. O tempo todo isso está sendo derramado para o ser humano. A própria natureza que nos envolve tem tudo isso. Agora, vocês imaginam essas imagens, essas cores que possam vir do universo, das estrelas. É lindo isso. Então ele diz, uma onda de ideias, de formas, de imagens, derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. Aí a pergunta é, em qual onda de ideias estamos vinculados? Aí eu lembrei aqui para falar com vocês do desejo central, que é um estudo que André Luiz desenvolve no livro Ação e Reação, onde ele diz que todos nós temos um desejo central, um desejo íntimo, uma fome interior, e que a gente não se dá conta que esse desejo íntimo, essa fome que nós temos, é que nos faz escolher isso ou aquilo. Então ele fala, por exemplo, o desejo do criminoso é a violência, o desejo do desequilibrado é a irritabilidade. Ele vai falando os desejos íntimos perigosos que a gente tem e não se dá conta, né? Então, a que ondas de pensamento nós estamos vinculados? Porque, de acordo com o nosso pensamento, são os pensamentos que nós atraímos. Então, essas ondas que chegam ondas de pensamentos superiores. Por que a gente vai se vincular a essas ondas de pensamentos inferiores? Por isso, o mestre nos ensinou a vigilância. E como é difícil a gente exercer a vigilância. Quando você vê, você já está pessimista, já está embarcando numa onda de terror, num pânico, porque toda a estimulação que vem de fora, principalmente agora em tempos de pandemia, é de medo, é de terror. Então nós não podemos embarcar nessa onda, embora a gente saiba que o momento é preocupante, é grave, é um desafio grande para a humanidade encontrar respostas para esse vírus do mundo invisível, né? Esse inimigo invisível. Toda a nossa comunidade científica está movimentando com esse desejo maravilhoso, essa onda maravilhosa, esse desejo de encontrar soluções para proteger a humanidade. Embora a gente saiba que a morte não existe, ninguém quer a morte, como diz o poeta Gonzaguinha, né? Então nós temos que exercer essa vigilância. A inspiração introduz-se suavemente em nosso intelecto e se mistura com os nossos próprios pensamentos. Ora, um sopro sobre as nossas frontes. Alguns inspirados dizem que entram em êxtase quando sentem um suave sopro aqui nesse terceiro olho, né? A glândula pineal que fica aqui nessa direção. Outros dizem uma voz interior. Houve uma voz interior, tipo uma intuição. Que lindo isso que eu pensei, né? Outros
O pensamento nos agita fortemente como numa espécie de febre. Leon Denis sentia isso, ele parecia que estava com febre e aqueles pensamentos vinham na sua mente para ele pensar a respeito e escrever, né? Transformar essa energia luminosa, porque o pensamento é a energia luminosa, transformá-lo numa energia mecânica. Às vezes a força da inspiração escraviza o homem, como foi o caso de Michelangelo e Rafael. Rafael chegou ao ponto de bater na estátua que ele fez, na sua escultura, e dizer, fala. Ele ficou tão empolgado com a sua própria inspiração, e também Michelangelo, quando fez a Pietà, aquilo é lindo. Quando perguntaram a Michelangelo onde é que ele se inspirou para fazer aquele trabalho tão grandioso, ele falou assim, o desenho já estava na pedra, eu só fiz desbastar. Então você vê o que é uma inspiração, como vem em formas de onda, em que ondas, né, essas pessoas se ligaram. Beethoven revelava a Bettina as ideias que vinham de todos os lados e quando se distraía, as perdia. Então, assim, Bettina foi a grande amiga de Beethoven, onde ele confidenciava, ele dizia, Bettina, vem ideia de tudo quanto é lado aqui, e eu, às vezes, fixo em uma, eu perco a outra, né? É muito difícil mesmo, porque são muitas ideias, e a gente tem que ver se aquela ideia que vem, aí que vem uma advertência de Emmanuel, né? Quando uma ideia teme se fixar, examina a ideia, porque às vezes a ideia, embora pareça bonita, tem um conteúdo perigoso. Tem uma certa feita, um amigo nosso, ele disse que ele ouvia diretamente da voz de Deus dizer que ele deveria ir lá no Planalto falar com o presidente. Mas falar o quê? Ensinar para ele como devia governar. Então você vê que ideia perigosa, né? Você receber uma ideia assim e achar que Deus está falando com você, te dando determinadas ideias. Mozart, quer saber qual é a minha maneira de compor? Não sei e nem posso explicar. Mozart respondeu isso quando perguntaram a ele, segundo conta Denis, como que é a sua maneira de compor? Como é que você consegue tanta inspiração, né, para compor em 12 vozes? Ele diz, eu não sei e nem posso explicar. Ele já conseguia captar essas ondas sonoras do universo, essa inspiração que vem de Deus, né? Mas ele não sabia explicar. Schiller, os pensamentos lhe vinham tão rápido que não conseguia transcrevê-los. Schiller é um dramaturgo, poeta, filósofo e escritor do século XIX. William Radcliffe, de Berlim, escrevia sem rasuras e sem parar. Parecia que ouvia sobre a minha cabeça barulhos de asas. Quando vinha aqueles barulhos na sua cabeça, ele sabia que eu tinha que escrever. E ele escrevia sem parar. Podíamos falar de Miguel de Cervantes também, na Espanha, que ele escreveu aquela obra-prima Dom Quixote de la Mancha, que nós vamos examinar mais para frente essa obra. Que coisa maravilhosa, uma obra cheia de metáfora e lindíssima. Ele escreveu sem parar, nem o padre conseguia tirar dele, dominado por aquela força, quando ele começou a escrever. Então, meus irmãos, terminamos agora o nosso programa, vamos dar continuidade na semana que vem, espero contar com a sua presença. Temos recebido amigos que nos mandam por e-mail, meu e-mail é leilabrandão25@gmail.com. Se vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa no nosso trabalho, nós agradecemos. Seria uma grande generosidade e um grande apoio o Espiritismo na Arte, a Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.